Sabemos que a magia é um poder do diabo, certo? Então por que Deus usou os 3 magos para encontrar Jesus? E mais, eles trouxeram presentes para Deus e Deus recebeu. Então como é possível Deus ter usado eles, se eles eram praticantes da magia? E como isso aconteceu? Gostaria de saber também? Então vamos ver isto agora. Os 3 magos foram usados por Deus para chegarem até o Senhor Jesus Cristo. E foram eles que anunciaram a sua vinda para algumas pessoas que já esperavam a vinda do Messias, e ainda impediram que o rei Herodes matasse a Jesus, tendo sido até avisados por Deus para conseguirem escapar, como mostra a Escritura, e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A Bíblia mostra que foram avisados por divina revelação. Somente Deus é divino, então foram avisados por Deus. Tudo isso é muito bom, mas não muda o facto de serem magos ou mágicos, e não muda o fato da magia ser um poder diabólico. Então, o que realmente aconteceu? Para podermos entender por que Deus teve que recorrer aos magos, nós vamos ter que voltar mais no tempo, mais precisamente na Babilônia, no tempo do profeta Daniel. Na Bíblia, conhecemos que Daniel foi um homem que Deus usou poderosamente na Babilônia, com sinais e maravilhas, e a sua incrível sabedoria, o que fez com que o rei da Babilônia fizesse de Daniel o chefe dos magos, como podemos ver no livro de Daniel. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Agora, na Babilônia, tendo os mais diversos sábios como tinha na altura, claramente também tinham vários livros de conhecimentos mágicos e outras coisas relacionadas à cultura da Babilônia. Mas agora Daniel foi feito o chefe dos sábios. Daniel, sendo chefe dos sábios, também era chefe da biblioteca. Logo, Daniel podia incluir os seus próprios livros também na biblioteca da Babilônia. Ou seja, Daniel colocou os escritos sagrados da Bíblia junto dos outros livros da Babilônia para consulta e estudos de quem quisesse fazer uso dos mesmos. Então, estes homens, que são os 3 magos, eram muito inteligentes e estudavam os escritos da sua cultura. Os magos estavam na Índia, e a Índia de hoje eram os medo-persas, os mesmos que invadiram Babilônia na época da Bíblia. Sendo assim, também tomaram os livros de conhecimento da Babilônia, e as histórias dos seus antepassados eram cheias de idolatrias e pessoas que só traziam vergonha a eles, os magos. Mas ali no meio daqueles livros cheios de idolatria, encontraram algo que lhes trazia fogo nos seus corações, que eram os escritos sagrados deixados pelo profeta Daniel para consulta. E enquanto eles pensavam nestas coisas, nas escrituras, e havia uma estrela que era estranha entre elas, eles viram uma luz que nunca tinham visto antes. Logo, os magos sabiam pelas escrituras sagradas que o Messias apareceria com um sinal no céu. Eles viram uma luz que nunca tinham visto antes. Agora, você pode se questionar, irmão, você acha que Deus trataria com aqueles mágicos? A Bíblia disse em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 que Deus antigamente de muitas maneiras, ou seja, todos os tipos de maneira, havendo falado aos pais. Deus usou todo tipo de forma para se comunicar com as pessoas no Antigo Testamento. Também está escrito em Atos 10:35 que Deus não faz acepção de pessoas, mas honra aqueles em cada nação que desejam servi-lo em justiça. E verificamos que estes magos, honestos em seu coração e desejando ver aquele único Deus verdadeiro, esperando sua profecia ser cumprida. Agora, gostaríamos de saber como os magos sabiam que deveriam seguir a estrela. Eles sabiam que deviam seguir a estrela porque a Bíblia já havia profetizado que o Messias viria desta maneira, através do profeta Balaão. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, tendo em conta esta profecia, e pelo fato deles serem magos, estudavam os astros
e fenômenos da astronomia e repararam que apareceu uma estrela especial e decidiram seguir ela. Agora, precisamos entender que uma das coisas que fez com que Deus recorresse aos magos foi que em Israel, na altura, tinha um falso ensinamento de que o Messias desceria dos céus com um monte de anjos e assim por diante. Ou seja, as pessoas já não esperavam que o Messias viesse como um menino nascido de uma mulher sob o sinal de uma estrela. Então, os magos fizeram uma viagem de 2 anos, pois quando chegaram a Israel, Jesus já era um menino de 2 anos. Eles vagavam pelas montanhas, indo para as encostas ocidentais. Subiram em direção ao rio Tigre, mas quando chegaram finalmente até Jerusalém, a luz se apagou, o que os fez perguntar às pessoas, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E os judeus ficaram agitados, pois eram pessoas gentias que estavam nas ruas gritando: onde está o rei dos judeus? E quando chegaram àquela cidade de trevas, a luz apareceu diante deles novamente. Agora, a estrela apareceu novamente. Eles podiam seguir e os guiou até onde estava o menino Jesus. E aí o adoraram e deram seus presentes, tendo por fim concluído a sua viagem, como diz as Escrituras. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com sua mãe e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, resumindo, Deus usou os magos por 2 razões essenciais. Primeiro, porque os magos estudaram as profecias, e segundo, Israel não tinha pessoas aptas para entenderem da forma que o Messias viria. Então, essa é a história. Eu penso que através disso, que Deus te abençoe.